Ni hao, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Lin Ken e eu estou aqui para decifrar mandarim para você. E na aula de hoje nós vamos aprender a como falar ele e ela em chinês, em mandarim no caso. Fica até o final e você vai entender. Bem, ele e ela em mandarim, a pronúncia é a mesma, tá? Não existe uma diferenciação na hora da comunicação entre ele e ela. Ou seja, numa conversa você não consegue saber só pelo som a diferença entre ele e ela. Você vai acabar entendendo se é ele ou ela, dependendo do contexto. Quando a pessoa fala um nome, quando a pessoa aponta para alguém, você está vendo essa pessoa, e aí sim você consegue entender o contexto, né? Mas somente pela audição, somente pela parte auditiva, você não consegue pegar se é ele ou ela, tá bom? Então, ele e ela em mandarim é ta, ta. Lembrando que o T de tatu, ele tem um som assoprado. Então você tem que assoprar. Ta, ta. Se você pegar a sua mão e você colocar na frente da sua boca, assim, e você fazer essa pronúncia, você vai sentir esse pouco, esse ventinho que sai da boca, tá? Ta, ta, ta. É diferente de você escrever, por exemplo, com o D de dado, que é tá, tá, tá. Você não deixa o ar sair tanto assim. Mas quando é T de tatu, em mandarim, todas as vezes que aparecer ele, você tem que assoprar, tá? Então, tanto homem quanto mulher, né? No caso, você tem que falar tá em mandarim. Você não vai conseguir identificar. Lembrando que em mandarim a gente não tem flexão de gênero, né? Para objetos. Então, por exemplo, casa, carro, não existe, né? No português a gente entende que casa é feminino, a gente fala a casa. E carro é masculino, o carro. Esse o, a, os, as não tem no mandarim, tá? Inclusive até para profissões também. Por exemplo, se você vai falar professor, né, é lao shi. O lao shi ele serve tanto para homem quanto para mulher. Então você é professor ou professora, vai ser da mesma maneira. Assim como advogado, advogada, né, enfim, todos eles vai ser da mesma maneira. Só que existe sim uma forma de você identificar o ele ou ela, né, nesse caso, porém não na pronúncia. Você vai conseguir identificar somente pelo ideograma, que é a escrita chinesa, né? Então, a escrita chinesa, quando for homem, ele vai aparecer desta maneira aqui. O lado esquerdo dele aqui, esses dois traços assim, né? É o radical da palavra homem, homem-pessoa, né? Tudo que é pessoa, ser humano, né? Ele vai aparecer esse símbolo aí. E, inclusive, geralmente para símbolos que mostram que é masculino. Então, por exemplo, ele, né? Vai aparecer esse daqui. Se for feminino, aí nós temos o outro radical, né? Que é um radical belíssimo aqui, que é esse daqui do lado, né, esquerdo. Esse símbolo aqui é o símbolo da mulher, né? Então é um dos radicais mais belos que a gente tem em ideograma, na minha humilde opinião. Então você percebe que o lado direito do ideograma, ele permanece exatamente o mesmo, ele não muda. O que vai mudar é só o radical, né, do homem e mulher, tá legal? Então nós temos aqui tá e nós temos aqui tá. Isso mesmo. Os dois possuem a mesma pronúncia, tá bom? Então, de novo, pronúncia é a mesma. Numa conversa falada, você não vai conseguir perceber. Porém, na hora de você escrever uma mensagem de texto, por exemplo, aí você tem que se atentar, né, com o tá, se é o masculino ou o feminino. Aí você consegue perceber a diferença, tá bom? E além desses dois, existe ainda um terceiro ele ou ela que eu vou ensinar para você. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, já clica em gostei e se inscreva já no canal, porque toda semana nós temos aula nova. Bom, então o próximo é para o animal, né? Para o seu pet, seu cachorro, seu gato, seu papagaio, qualquer um que seja, existe sim o ele ou ela aí, tá? Que a leitura é exatamente a mesma também, tá? Porém, a escrita é diferente. Para animais, né, a gente vai utilizar este daqui. Você pode usar esse daqui tanto para animais, né, quanto para objetos também, tá legal? Então, se for, de novo, então, se for homem, você vai usar este tá. Se for mulher, você vai usar este tá. Se for um animal ou um objeto, você vai usar este tá. Lembrando que todos eles a pronúncia é a mesma, então você não consegue diferenciar, a não ser pelo contexto ou então pelo ideograma, tá legal? E é isso.
Eu espero que você tenha gostado dessa aula. A gente se vê na próxima. 谢谢你，再见。